Audio Jungle. Olá a todos, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Não sei onde você está nesse momento, né, mas espero que esteja confortável, porque a live hoje vai ser muito bacana. Vou receber aqui uma menina muito especial, muito inteligente, que tem umas sacadas muito legais. A gente já conversou outro dia e ela é muito dinâmica. Olha, já chegou, já vou chamar ela aqui. Boa tarde, como Tudo vai? bem, Rafaela? Como vai? Tudo ótimo, e Tudo, contigo? tudo tranquilo, graças a Deus. Saúde e paz em momentos de pandemia é um luxo, né? Então a gente tá no luxo. Verdade. Hoje em dia Esse período, tá tudo certo, graças a Deus. Bom, eu tava começando a introduzir, né, o nosso papo, na verdade, e falar um pouquinho sobre o que que nos trouxe aqui. O que nos trouxe aqui, então, né, para quem não sabe ainda, para quem não está acompanhando as lives que eu tô fazendo nesse momento, foi o projeto da Avantic, né? Nós somos coautores de um livro da coleção que eles estão lançando. A nossa coleção, que nós somos coautores, é sobre oratória e persuasão, né? A Rafaela traz um assunto que eu particularmente gosto bastante e sempre tenho muito interesse em compartilhar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muita curiosidade em conhecer. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre enneagrama, a gente vai falar sobre perfil comportamental, a gente vai falar sobre comunicação, vários assuntos aí que, ao meu entender, né, e eu já estou viciando nisso, porque eu falo isso sempre, que todos os assuntos que trazem aqui, eles deveriam ser dados na escola para as crianças, ou na universidade, já para quem antes de se formar já tem acesso a esse tipo de informação, né? Porque a gente percebe tanto profissional com tanto potencial e que vai buscar, depois de um longo tempo, esse tipo de conhecimento que, poxa, poderia ter impulsionado ele muito mais, ou ter feito com que ele sofresse muito menos na sua vida e no seu desempenho ou na busca do seu sucesso, né? Até mesmo para entender o que realmente é sucesso na vida, o que realmente é felicidade, né? Tanta gente passa a vida inteira buscando felicidade, aí chega lá no finalzinho da sua vida e diz: puxa, eu fui sempre feliz, eu sempre tive a felicidade, mas eu nunca consegui reconhecer, né? Esse é um dos tópicos que eu conversei com a Rafaela outro dia e a gente se alinhou muito, assim, porque ela tem uma sacada muito bacana, ela desenvolveu um método próprio para trabalhar e é muito curioso o método. Eu não vou adiantar, obviamente, o método aqui, vou deixar com que ela explique o método, mas é muito bacana, é muito prático. Ela é uma menina que tem uma visão muito direta sobre os assuntos, né? Então ela não fica enrolando, não é aquela coisa que você não consegue aplicar, não é aquela coisa intangível que a gente vê por aí muitas vezes, falando sobre coisas que você não consegue palpar. Muito pelo contrário, né? Eu acho que o trabalho dela é muito pautado na questão da tangibilização e você realmente mudar ou você realmente alcançar o que você está se propondo, né? Então, vou me apresentar e depois eu te passo a palavra para você se apresentar para o pessoal que está chegando também. Só para recordar quem está chegando agora e quem vai assistir isso depois. Depois eu edito essa live e eu coloco lá no meu canal do YouTube, junto com mais de 200 vídeos que a gente já tem lá, para você assistir e mandar o link para quem quiser depois. E a gente já fica registrado com essa live aí para toda a eternidade. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já acho que há 12, 15 anos já que eu já faço isso. Trabalho com elementos de psicologia para transformação de pessoas dentro de ambientes de trabalho, né? Alinhamento de processo, alinhamento de equipes em relação aos processos, desenho de produtos, né? Como o cliente avalia um produto, um atendimento, enfim, toda a parte que envolve elementos comportamentais para ajuste e alinhamento de gestão, eu trabalho, né? Eu faço essa mentoria, eu faço essa descrição, eu faço esse acompanhamento com as pessoas. Também dou aula em diversas universidades aí no Brasil, agora aqui na Europa, onde eu faço meu doutorado também. E,
E é isso, né? É uma área que eu sou apaixonado, comportamento humano, de todas as formas, de todas as perspectivas. E uma das coisas que o Bruno, e eu tenho que ser muito agradecido ao Bruno da Vantic, que me proporcionou, foi o encontro, né? Apesar da promessa inicial ser a nossa publicação de um livro, que para todo mundo que escreve, para todo mundo que estuda, é bastante relevante. Mas o segundo ganho, o ganho secundário que eu digo, ele é tão importante quanto a publicação do próprio livro, que eu conhecer essa rede maravilhosa de pessoas que a gente está conhecendo agora, né? E conseguindo navegar em mares aos quais, apesar de muito interessante, a gente não consegue entrar, porque a nossa vida, né, ela não permite que a gente explore muito mais do que a gente gostaria de navegar. Então, quando a gente é colocado nesse ambiente com outras pessoas desse tipo, assim, a gente consegue crescer, né? Então eu sou muito grato às pessoas que fazem as lives comigo, porque é uma aula particular que eu estou tendo com pessoas que estão me mostrando sempre uma nova visão das coisas, né? E eu sou apaixonado por isso, de descobrir coisas novas. Então eu quero passar a palavra para a Rafaela, para ela se apresentar também, e a gente já introduz o teu assunto. Eu também fico muito feliz, gratidão por ter separado um horário, acho que tempo que a gente trabalha muito, né? Nossa, Falar sobre comunicação, né? O tempo faz muito sentido quando a gente separa, quando a gente administra para ter melhores resultados. E você ter tirado um tempo, que tempo é vida, para estar aqui, já é um prazer. Gratidão. E a todos que estão nessa live também, gratidão por quererem participar, compartilhar, que a vida é isso. É um grande aprendizado, você está sempre compartilhando e aprendendo. Eu sou a Rafaela Lusquinhos, para quem não me conhece, muito prazer. Eu costumo dizer que a gente sempre está aprendendo algo novo. E eu nunca sei tudo e estou sempre aprendendo, até com quem muitas vezes eu não estou assim preparada para aprender, porque você precisa estar em estado de presença. Você precisa estar pronto para aprender, que eu sempre digo que você tem que esvaziar sua xicrinha para você conseguir receber algo verdade. novo. E às vezes, mesmo não estando nesse estado, eu aprendo. Porque de repente a pessoa me dá uma sacudida e fala assim: você vai aprender isso aqui agora. Dessa forma. É isso aí. Então, minha base de estudo, eu sou mestrando em ciência da educação, sou especialista em psicologia organizacional do trabalho, tenho algumas formações voltadas para a mente, como você é um amante da mente, né? Da área de neurociência. Eu tenho o Enneagrama, a PNL, a hipnoterapia e algumas técnicas que eu aprendi ao longo do tempo e formulei um método. O coach também, eu sou coach em 3 formações. O coach ontológico, que é o coach voltado para o estudo do ser. O coach na liderança, que eu fiz especialização em coach para líderes. E tem um coach voltado para empresas. Uhum. Essas 3 áreas do coach, que eu fiz formações, eu aprendi que, além de você saber o método, você precisa conhecer o caminho. Você precisa entender um pouco da sua história. Porque se você souber um método e não entender quem você é, qual é a sua história, você pode se perder num método que alguém fez e que deu certo para aquela pessoa. E a PNL traz muito isso. De você respeitar o modelo de mundo do outro. A pensar no método, eu estava muito relacionada com o que eu posso fazer que seja único e exclusivo. O que eu posso fazer que tenha uma identidade voltada para cada pessoa. E o Enneagrama ele traz muito esse traço de persona. Uhum. Quem é você? E quando eu fiz uma formação em Lego Serious Play, do Lego, Uhum. de gamificação, Uhum. eu pude perceber que a gente sempre faz essas perguntas. E você deve ter feito algumas formações, você também deve ter visto isso. O que, para quê e como. E a comunicação
comunicação, ela faz parte do princípio básico de sobrevivência. Então, o método, ele acaba trazendo marcas sobre oratória, sobre persuasão, porque você precisa dessa ferramenta. Uhum. Então, se você conhece o caminho, sabe o que, para quê e como, você sabe que algumas áreas você vai precisar trabalhar. Umas, você já nasceu com aquilo. Uhum. É dom. Aí eu trago a espiritualidade porque tem pessoas que vão falar, ah, mas tem pessoas que nasceram com isso. Tem outras pessoas que não nasceram. De fato, é dom. Já nasceu e se aperfeiçoou. Mas tem pessoas que não nasceram com dom. Muito pelo contrário, teve experiências muito ruins que travaram nessas áreas e mesmo assim desenvolveram habilidades e competências que elas conseguiram atuar com ações super assertivas. Claro. Então, não existe nem certo e nem errado. Quando eu comecei a criar o método, uma das coisas que eu me aprofundei mais foi em relação à questão do comportamento. Por isso que você trouxe a questão do Enneagrama. Porque eu acredito que quando a gente muda um pensamento, a gente muda um sentimento e muda o comportamento. Está tudo atrelado. Se você não mudar a sua mente, você não consegue ter melhores comportamentos. Se você não entende por que você faz aquela ação, ela pode estar no inconsciente. Claro. E aí eu trago o que eu aprendi na hipnoterapia. Por começar a psicologia, eu percebi que na psicologia também funciona dessa forma. Só que os resultados acabam sendo um pouco mais lentos. Porque na comunicação, muitas vezes você aprende de uma forma e cada pessoa ela tem um aprendizado na sua comunidade, no seu ambiente, no seu social, Sim. uma forma de se comunicar. Então, se você não entende a linguagem, você não consegue absorver, você não consegue aprender o que a outra pessoa quer transmitir. Se você não entende de onde ela fala, você não consegue compreender. Mas... Então, eu posso falar, você está na Europa. Talvez, para você, seja um pouco difícil entender a linguagem. Uhum. Mas as microexpressões, elas são universais. Sim. E você se comunica Claro. através da linguagem. 93% é de uma linguagem que você não fala, Claro. mas você expressa. Claro. Então, quando eu trago o Enneagrama, eu trago essas marcas de comportamento também. Uhum. Porque a pessoa pode não falar absolutamente uma palavra, mas você sabe de onde ela fala, de quem ela é, qual é o comportamento dela, o que o comportamento dela fala a respeito da sua personalidade. Esses comportamentos do Enneagrama e da personalidade, eles também são universais? Universais. Se você procurar no espanhol, com Gurdjieff, que é o pai do Enneagrama, você vai ver que é da mesma forma. Mas eles são 9, né? Eles são 9. São 9 perfis, Uhum. sendo que ele tem uma mudança, porque ele não é estático. Ele é uma mandala que você tem uma mudança de acordo com o estado da pessoa, do nível de consciência. Você não vai falar que uma pessoa é igual a outra porque ela tem o mesmo perfil, o mesmo eneatipo. Porque cada tipo, você tem uma persona, vamos dizer assim. Só que isso é pouco, isso é raso. Porque quando você estuda o Enneagrama na essência, porque muitos usam o Enneagrama como uma ferramenta. Só que por anos, o Enneagrama era uma ferramenta, era uma forma de você conhecer e até persuadir a pessoa, porque você sabia como é que ela pensava. E aí, no cristianismo, você tem grandes nomes que tinham exatamente aquele perfil. Entendi. Por conta do comportamento. Então, você saberia o que aquela pessoa se sentiria atraída. Então, vamos dizer que tem um perfil que ele se atrai pelo poder. Se o poder atrai a ele, se você mostra para ele que ele vai ter aquilo, automaticamente ele vai Te dá atenção. criar, vai te dar atenção, vai criar rapport, vai criar
uma posição que, como eu costumo dizer na comunicação, você vai criar pontes e não abismos. Se você se comunica com uma pessoa que, para ela, é importante que você ouça atentamente, que você tenha uma escuta ativa, para ela, talvez, você possa não estar falando nada com sentido, nada que você trouxe importou, mas você deu a ela o que ela precisava, que era atenção. Mas de forma consciente e técnica. Consciente e técnica. Entendi. Porque, infelizmente, a gente não se comunica apenas com as palavras. A gente se comunica com um todo. Claro. E aí, quando você, não sei se você já leu aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Não. Mas esse livro traz em relação à área sentimental. E que cada pessoa tem uma forma de amar. E isso é uma verdade. Assim como o Eneagrama traz as marcas da persona, da personalidade. Tem outras formas também de você perceber, como a PNL fala, do mapa, né? De como ela enxerga, como é que ela sente. Só que aí, para cada pessoa, vai existir algo único e exclusivo. Você é um ser único. Eu sou um ser único. Eu posso estar num nível de consciência que talvez, mesmo tendo a personalidade de um perfil mais extrovertido, mais contagiante, hoje talvez eu não demonstre isso com tanta, vamos dizer assim, com tanta exposição como antes. Então, a outra pessoa talvez sinta dificuldade de acessar esse tipo de personalidade. Só que aí que entra a grande questão. Quando se fala de comunicação baseado no comportamento, o primeiro passo é a observação. É você entender o que a outra pessoa acredita, o que a outra pessoa precisa naquele momento. E quando eu trouxe, né, o tema do Eneagrama para a comunicação, foi uma das coisas que assim, eu falei, poxa, eu acho que eu vou trabalhar o ser integral e vou focar no Eneagrama. Sim. Porque o ser integral eu vou trabalhar todas as ferramentas, todas as áreas que eu faço, só que eu vou trazer uma área que as pessoas geralmente não conhecem. Então, porque elas acreditam. Então, na verdade, o ser integral é um conjunto de ferramentas que busca essa relação de todos esses campos. Seria isso, né? Eu trabalho 3 áreas. Tá. O corpo, a alma e o espírito. O ser integral é baseado nessas 3 áreas. Sendo que essas 3 áreas, elas precisam ser trabalhadas de uma forma integral. Então, não adianta eu trabalhar o corpo só na academia e não trabalhar o corpo na alimentação caseira. Não adianta eu trabalhar o corpo em casa e não trabalhar ele no trabalho, não fazer um movimento do trabalho. Porque as pessoas têm uma ideia, e eu digo às pessoas, baseado no que eu vejo, né, nas redes sociais, nos lugares, que elas geralmente criam uma máscara. Uma máscara social. Vamos dizer assim, eu sou fitness. Só que, na verdade, ela não é fitness, porque ela não está consciente de ela ser fitness. Mas ela precisa ser porque ela está num mundo que cobra aquilo dela, de certa forma, é isso? Então, ela se modifica para que ela faça parte de um grupo, é isso? Mas, na verdade, a essência dela não é essa. E ela pode não estar feliz com isso. E não sabe. Não. E não sabe. Entendi. E não está consciente. Não está no mundo consciente. Está no mundo inconsciente. Sim, ela está naquela busca eterna que corre contra o seu próprio perfil. Exatamente. E é essa a linha. É para ela se perceber. Aí entra o autoconhecimento, inteligência emocional, entra várias outras coisas. Só que a ideia do método é fazer com que ela tenha uma vida muito mais equilibrada. Ela perceber que as algemas dela, ela mesma colocou. Mas e se ela precisa, Rafaela, se ela precisa, por exemplo, digamos que, sei lá, eu me sinta que eu preciso ir para uma academia, que eu preciso perder peso, mas porque eu preciso, porque é questão de saúde. E, obviamente, quando eu faço isso, dentro de uma academia, eu encontro outras pessoas com essa mesma frequência.
e eu acabo entrando num ciclo dentro dessa academia e eu posso acabar gostando, inclusive, né? Exato. Só que a grande sacada do método é a consciência, Aham. é a razão, é a racionalidade. Porque muitas pessoas fazem alguns movimentos sem ter essa consciência. Ah, eu quero ter um corpo saudável. É um ponto. Não, eu não quero ter um corpo saudável. Eu quero me encher de produtos e ter um corpo no formato que a sociedade acha que é interessante. Até quanto você vai pagar por isso? Ou, Até quanto você vai... ou para esconder uma relação emocional que ela não quer enfrentar. Exatamente. Aí que entra. É ela perceber isso. Não necessariamente a pessoa que entra no fisiculturismo, ela vai estar no nível baixo de consciência. Possa ser que ela faça isso por trabalho, faça... E aí a gente não julga a escolha. A gente julga a fuga. Aham. A fuga para ter algo que muitas vezes não foi o que ela escolheu. Porque cada pessoa, ela tem... eu não gosto muito de falar assim de propósito, porque, de verdade, tem pessoas que ficam ansiosas porque não encontram propósito, Claro, e acaba gerando um desgaste ainda até maior. Porque a vida não é feita só de propósito. A vida é feita de fases. claro. Vai ter momentos que você não vai estar no seu Não, propósito, mas você vai estar fazendo e tudo. você pode não estar nem preparado para ter um propósito hoje. A sua vida está tão cheia de coisas para resolver que você tem que primeiro resolver as suas coisas para depois ter um propósito mais apurado, mais refinado. E não tem problema nenhum Claro. nisso. Não faz. A grande sacada da vida é você aproveitar o que você tem hoje e pensar como é que você vai gerenciar o que você tem para você ter mais. Porque, às vezes, a pessoa ela quer ter uma boa comunicação. Aí ela acha que ela vai entrar num curso para melhorar a oratória e ela vai resolver todos os problemas da vida dela. E não é assim que funciona. Por quê? A oratória é um pilar, Sim. é uma área. Se ela melhorar a comunicação, mas ela não melhorar a forma que ela lida com as pessoas, ela vai ter uma boa oratória. Como eu falei, vão existir perfis que vão ter dificuldade de se relacionar. Mas e como é que ela descobre isso? Ela, quando ela faz análise do perfil, Ah, quando ela começa a buscar a entender o comportamento dela, por que ela criou essa identidade. Porque o comportamento, a pessoa nasce com ele. A pessoa já nasce com um perfil, ela já nasce com aquilo. uhum. A psicologia traz que até no ventre da mãe, a criança já tem traços de personalidade. Porque ela recebe influência da mãe, da situação que a mãe viveu, que a mãe está vivendo naquele momento. Então, quando a criança nasce, ela já nasce com um traço de personalidade. Só que o nível de consciência, não. O nível de consciência vai ser de acordo com o que ela enxergou da situação que ela viveu. E aí a percepção de mundo é individual, é exclusiva de cada um. Porque você pode passar pela mesma situação e você enxergar só o lado bom da situação, do aprendizado. Como eu falei, tem coisas que você fala assim, eu quero aprender. E naquele momento você não está pronto para aprender. Mas, E às vezes quando você fala, como que você aprende? mas então tem relação com níveis de maturidade, inclusive. Porque, Também. por exemplo, Mas o nível de consciência, ele está muito atrelado à maturidade. Porque a maturidade é tempo em estado de presença. uhum, Porque quanto mais integral, quanto mais experiências com significado, a pessoa vai mudando. Quantas vezes a gente pega o mesmo livro em momentos diferentes e a gente tem uma percepção completamente diferente daquela que a gente leu da primeira vez? claro, até filmes. E quanto mais, aí a hipnoterapia traz isso magnificamente, porque a nossa mente ela é criativa. A nossa mente ela traz a imagem, ela traz tudo aquilo que está se reverberando dentro de nós.
quando ela traz, não sei se você já viu a técnica do limão, Não. que você sente aquilo que um dia a gente faz essa técnica, que é uma técnica bem interessante, que é linguística, é linguagem, porque você usa a linguagem para conectar com o que você enxerga com aquilo. Se eu nessa live fosse pedir para cada um desenhar uma coisa, vamos dizer, uma árvore, cada pessoa ia desenhar a árvore de uma forma, porque é de acordo com o que ela pensa. E na hipnoterapia, da mesma forma, ele vai trazer a imagem que você tem lá no seu inconsciente. Porque todos aqui nessa live já viram um limão. Então, nossa mente tem a figura do limão lá. Então, se a gente leva através da linguística para você conectar com aquela situação, você acaba se conectando àquela situação. Então, a técnica é basicamente isso. Pega um limão, imagine cortando o limão, aí mas tem todo um preparo, porque não é só a linguagem, não é só você falar. Tem o tempo, tem a forma que a pessoa vai se conectar com aquele conteúdo. Porque se eu falar o que é, talvez você nem sinta. Mas quando você fala com as palavras que vão ligar ao que você tem de representação daquela palavra, automaticamente o seu corpo recebe todos os estímulos para você sentir aquilo. Sim, É incrível. Na verdade, você ressignifica os modelos mentais que você já tem. É algo parecido com Exato. isso. Ou seja, a percepção que você já tem, agora você tem que reformular se essas percepções estão corretas dentro do que você espera de forma consciente, né? Mas é cansativo, não é simples, não. Mas é um processo muito mais rápido. Por quê? Por exemplo, quem tem alguma fobia, o método resolve. Porque geralmente as fobias, a forma de até tem pessoas que têm dificuldade em se alimentar com alguns alimentos porque acreditou em alguma época da vida que aquele alimento era ruim. Então, se a mente acredita que aquele alimento é ruim, ela nem sabe o gosto, ela fala, não, eu não quero. Porque a nossa mente, ela acredita naquilo que a gente come. Então, E quantas vezes a gente pega que a gente não é bom de oratória, que a gente não é bom disso, não é bom daquilo, mas na verdade é nossa mente que acredita. E a gente só está fazendo reproduzir aquilo. E aí eu trouxe a questão da hipnoterapia, porque quando ele tem uma técnica que ele faz com limão, imagine você com o limão na mão, um limão molhado, gelado, a sua mente já vai lá pro limão. Automaticamente ela pega o limão. Imagine esse limão agora, eu cortando devagar. E todo o ambiente começa a sair um cheiro. Imagine agora que você pega esse limão e coloca esse limão na boca. E esse limão está molhado, gelado. Imagine que você já começa a sentir como se você tivesse com limão. sim. Ou seja, a sua boca já enche d'água. Por quê? Porque é automático. A nossa mente, ela não funciona na forma só consciente, só razão. Se fosse assim, a pessoa apertaria um botão e falaria, não, eu estou no meu trabalho agora, não vou pensar na pessoa amada, vou apertar o botão aqui, não vou pensar no meu chefe que está querendo me demitir. Não é assim. Agora, como a gente vai lidar com isso? Como a gente pode trabalhar isso? Através de um trabalho que é feito justamente para a pessoa ter a consciência que essa forma existe. E se ela está fora disso, por qualquer que seja o motivo, ela agora vai estar consciente de que ela pode estar se boicotando. Então, a PNL, ela traz isso também, de você enxergar o que tem errado, vamos dizer assim. Ah, eu tenho uma fobia. Sim. O que você vê, o que você enxerga quando você pensa nessa situação ruim? Às vezes a pessoa nem sabe. Ela nem sabe, ela só sabe que ela sente. Eu não gosto de barata, eu nem vi barata, não tô nem vendo a barata, mas já tô com pavor. Mas aí, quando ela começa a ver, imagine que a barata agora, você pega uma chinela e mata. E aí a pessoa começa a pensar, pô, é tão simples assim. Imagine que a barata estava lá e você simplesmente olhou e viu que ela estava morta e não tem nenhum risco.
Sim, é. Se a barata estivesse aqui na minha mão. Tipo, você mostra pra pessoa que aquilo que ela estava vendo como uma coisa muito grande era uma bobagem. E que naquele momento ali, ela colocou uma coisa tão grande, ela criou uma coisa tão grande, que a mente dela acreditou naquilo. Sim, e no fundo, Tanto é que tem e no fundo, um pavor de estar no lanche. e no fundo, quando ela vai desconstruindo, ela vai desenvolvendo a sua própria autoestima, porque ela vai tendo cada vez menos medos. Essa é a função. E ela vai encarando cada vez mais desafios e, obviamente, consequentemente, ela vai desenvolvendo. Esse é o propósito. E aí que eu entro com o enegrama. Por quê? Geralmente, o perfil, ele surge de uma demanda, da mochilinha que a pessoa tem da infância. Okay. Porque o nível de consciência que é algo ruim quando está no nível baixo. Porque a pessoa aprende tanto que aquilo é uma máscara que ela precisa sustentar, que ela esquece quem ela é na essência. Okay. Ela só consegue enxergar naquele eu que ela criou, porque talvez em algum momento foi bom. E isso para os 9 tipos de perfis. Nos 9 tipos, cada um tem, vamos dizer assim, um pecado, uma marca negativa. Sim, eles têm pontos positivos e negativos, né? Pontos negativos e pontos positivos. Os pontos positivos, muitas vezes, quando o lado negativo ele está muito forte, às vezes o positivo a gente nem enxerga. Porque se você pegar uma pessoa que tem um comportamento agressivo, muito forte, muito firme, você pode olhar para essa pessoa e falar assim, ah, mas esse é o comportamento dela, ela é assim. Isso é a personalidade. No nível baixo. Porque a ideia não é que a pessoa seja assim. Não é que a gente aceite que ela é assim. Porque isso não é uma ação, não é um comportamento aceitável, vamos dizer assim, pela sociedade, por ela mesma. Porque eu tenho certeza, e eu digo isso com certeza, porque aquele que fala em relação a ferir, ele fere. Aquele que fala em relação a não amar, ele às vezes não ama. E é geralmente assim que acontece. Mas isso não pode ser... Então, a pessoa que fala que não gosta de pessoas que são grossas, ela é grossa. Mas isso não pode ser uma autodefesa, Rafael? É uma autodefesa, porque ela aprendeu que ela vai se defender. E essa é a forma de sobreviver. Mas se é autodefesa, no fundo é funcional, né? Porque o que acontece? O nosso cérebro ele não faz nada que ele perca. Ele não vai contra ele perder algo, a não ser que você queira mudar um comportamento que na sua consciência ele seja um comportamento funcional, mas não é. Todo mundo percebe que não é, mas você é assim, é como você acabou de dizer. Mas o cérebro ganha, ele está ganhando inevitavelmente, ele sempre vai ganhar. Na mudança ele ganha e na permanência ele ganha. Então quando você trabalha para alguém, mudar esse tipo de comportamento, você também tem que dar uma recompensa para esse cérebro. Ou seja, você agora, a partir de agora, você vai buscar baixar a guarda e tentar fazer diferente. E aí, ao mesmo tempo que você conduz essa pessoa a esse novo comportamento, ela tem que perceber os ganhos relativos também a esse comportamento, obviamente, para que ele se mantenha. Inclusive, tem 2 pessoas nessa live que já fez o trabalho comigo. E assim, uma das coisas que eu trago é justamente esse ganho. Porque assim, no lado inconsciente, a mente só vê a perca. Ele só vê que ele perde. A perda, ele só vê a perda. Ele não consegue ver o ganho. Ele só é como algumas vezes assim, a pessoa que procrastina, ela procrastina porque a mente dela está cansada, precisando de repouso. Então ela não procrastina porque ela é preguiçosa, como alguns pensam. É uma forma de defesa também. Claro. Então, muitas vezes, essa pessoa, ela começa a ser... Eu trouxe a questão do poder, mas poderia ser uma pessoa que é muito doadora, muito gosta de ajudar as pessoas, e ela vê isso como uma coisa boa. A mente dela acredita que é uma coisa boa. Mas também é uma defesa. Ela não... Mas o doar, ela tem perdas que ela não enxerga, porque para ela é inconsciente que existe uma demanda no emocional, que é a área dela, que é a área que ela mais precisa trabalhar, que é justamente
não precisar reconhecer, ser reconhecida. Quando ela resolve um problema emocional que está na mente dela, que ela precisa ter esse reconhecimento, esse amor, essa atenção, aí começa a aflorar a necessidade de buscar parar de querer isso. Ela não precisa mais doar. Então, essa fuga dela para com ela mesma, aumentar um pouco o nível de consciência, e aí começa a fazer sentido. Ela começa a fazer um outro movimento baseado em que agora eu já não necessito mais doar da forma inconsciente. Eu não preciso mais comer para agradar uma outra pessoa. Então, porque ajudaria em qualquer área. Sim, então ela está em desequilíbrio emocional, porque o doar também é importante, mas o doar no sentido de que se você não doa, você se culpa, se você não doa, as pessoas não gostam de você, se você não doa, você não fez sua parte, se você não doa, você não é merecedora. Aí é o desequilíbrio porque o comportamento de doar, ele está sendo balizado por crenças limitantes que ela já tinha. Não que ela não deva mais, Exatamente. mas ela não pode usar esse comportamento para justificar comportamentos inconscientes que atrapalham ela. É isso que eu estou entendendo, é isso? Exatamente. Exatamente. Porque não é só doar, é ajudar, é sempre colocar a energia dela para fora. Ela está sempre querendo solucionar o problema do mundo, das pessoas, dos amigos. Ela deixa muitas vezes de olhar para si. E além de ela ter essa visão para fora, às vezes ela escolhe uma pessoa, aquela pessoa assim que ela pega como se fosse assim, essa aqui seria uma pessoa como se fosse eu antes. Então eu vou dar tudo para essa pessoa. Tudo que eu não tive, eu vou dar para essa pessoa. Todo o amor, todo o carinho, tudo que eu tenho, eu vou. Só que ela faz isso inconsciente. Então, como ela está inconsciente, a outra pessoa nem sempre vai reconhecer. E ela cria expectativa e se frustra. Se frustra. Se frustra e se frustra muito, porque na intenção dela, ela vai falar sempre, não, eu não busco reconhecimento, eu não quero reconhecimento, não é isso. Mas ela quer, ela faz porque quer, porque precisa. Porque ela acha que ela precisa. Uhum. Ela não precisa, Sim. mas ela acha que a mente dela acredita de uma forma que, se ela conseguir ser reconhecida, ela vai resolver todos os problemas na vida dela. Se ela conseguir receber o amor que ela não recebeu muitas vezes na infância, ou não recebeu por algum motivo, de algum amigo, de alguém, simplesmente ela se sente menor, se sente desprezada. E, bem na verdade, ela não é isso. Ela criou essa máscara. E acaba que ela alimenta a máscara quando alguém agradece. Uhum. Quando alguém fala quanto ela é especial. E quando a pessoa fala quanto a comida dela estava maravilhosa, o quanto a roupa dela é bonita. Só que, de verdade, enquanto ela não parar, agora que está consciente, ela começar a ver que todos os movimentos dela, ela teve perdas, como a gente falou. A mente só acredita quando ela vê o resultado. É como a gente começou a falar da questão da comunicação. Então, imagine que a pessoa que percebe que ela vai ter ganhos, porque ela vai parar de dar tudo que ela tem para outra pessoa e vai começar a ganhar. Sim, claro. Mas ela vai ganhar agora não mais o elogio, não mais aquele reconhecimento, mas agora ela vai ganhar o amor dela mesma. Os movimentos dela agora não vão ser de reclamação porque ela deu e alguém não reconheceu. Entendi. Do tempo que ela perdeu. Porque muitas vezes ela fala assim, poxa, mas infelizmente eu dediquei minha vida inteira a ajudar o vizinho, ajudar o primo, e ninguém... As pessoas, geralmente, elas não reconhecem. Porque para ela é natural. Claro, claro. Se alguém ajuda,
Claro. E aí que entra, e pessoas que se aproveitam, a depender do perfil da outra pessoa também, possa ser que ela olhe e fale assim, ah, você está querendo doar? Então venha, doe para mim. Claro. E aí que entra, na comunicação, é da mesma forma. Muitas vezes esse perfil que eu trouxe dos dois, ele vai dar oportunidade para outra pessoa, em vez de ele falar o que ele pensa, em vez de ele trazer o que ele quer, de ele até mesmo mostrar o que ele tem de potencial, o que ele tem de melhor para o mundo. Ele pode acabar se fechando e não mostrando o que ele tem, porque ele vai estar sempre dando oportunidade para o outro. Uhum. Então, pode ser que ele receba uma vaga de emprego, uma excelente oportunidade, e chegue na hora e ele fala, não, mas eu não faço tão bem. Eu não faço isso tão bem. Eu acho que a Rafaela faz melhor. Eu vou indicar a Rafaela. Sim. Ela não. Ou então, tá no processo seletivo lá, ela fez um curso de oratória, já está se comunicando muito bem, Mas nunca é o e suficiente. chega na... Hã? Nunca é o suficiente. Nunca é suficiente. Ela não. Porque o que ela quer, o que tem na cabeça dela é você não é reconhecida ainda, você precisa desse reconhecimento. Você precisa resolver isso, porque se você não resolver isso, você não vai conseguir. E, Só que isso tá tão latente nessa pessoa que às vezes ela nem para pensar assim, poxa, mas já passou, essa pessoa já bateu muito em mim. Eu não vou ter o reconhecimento dessa pessoa, essa pessoa não quer, essa pessoa não gosta de mim. Porque geralmente é assim. Essa é a pessoa que ela dá tanto amor, essa pessoa fala, não, eu não vou te dar, não vou. Não, não é agora, não é o momento. E aí ela se sente o quê? Culpada. Aí ela quer dar mais porque ela quer. É um looping, né? e, Então não acaba. e me diga, isso acontece mais com mulheres ou com homens, na tua visão? Olha, acontece tanto com homens quanto mulheres. Inclusive, o que eu te falei que tá na live é homem. E tem essa mesma personalidade. Então não tem sexo. Não existe a personalidade por sexo. Só que, geralmente, essa coisa de doar, por que a pessoa cria isso? Porque geralmente na infância houve essa ruptura, Claro. Tem um ponto, claro. houve essa necessidade. Então, a mente dela acreditou que, ó, eu vou trazer dois exemplos de duas clientes minhas com essa personalidade e eu vou te falar o que aconteceu com elas. Uma, a mãe, na infância, falou que não iria dar uma festa de aniversário para ela. E até hoje ela não gosta de comemorar aniversário. Ela não se acha merecedora de ter aniversário. Nossa. Então, porque ela na infância ela acreditou que ela não era assim a mais amada, Sim. não era a mais querida. E isso marcou. Foi essa marca que começou a se reverberar um nível baixo de consciência. Mas Porque sempre tem um viés emocional, já percebeu nisso? É, porque ele é capaz do perfil emocional. é, O Enneagrama ele traz tantos perfis que são mentais, tantos perfis que são os mentais, os emocionais e os corporais. Os corporais, que são dos instintos, ele vai buscar através do corpo. Ele vai querer partir para a briga, ou ele não vai fazer nada, ele vai ficar travado. Então, vai ser pelo corpo. Já os emocionais, vai estar sempre atrelado com as emoções dele. Ou ele vai chorar muito, ou ele vai se isolar, ou ele vai buscar, através de conquista, suprir essa carência emocional. Só que essa busca por algo, aí que eu entro com o lado que eu faço, né? Que eu vou ser integral. Eu acredito que Jesus é o único que cura todos os problemas. Quando a pessoa quer também, né? Porque se a pessoa não quer chegar nesse nível, Deus não tem sim, como trabalhar. E o primeiro passo é a pessoa e o buscar. ela querer é estar disposta a tomar a consciência. Sim, Porque quando você está disposta, você pode enfrentar ali consciências que você preferia que fossem automatizadas. sim. E aí o que acontece? Por exemplo, o que eu trago do Enneagrama para a área de comunicação?
Se ela não trabalhar o como ela pensa, se ela não trabalhar o modelo mental dela, essas carências dela, ela não consegue trabalhar uma boa comunicação. Porque ela não tem um botão que ela aperta e fala, olha, agora estou aqui no Mudei. modelo, mudei, e agora não tenho mais nenhum tipo de crise e eu vou fazer a minha parte. Não é assim que funciona. Até porque você vai perceber na análise do perfil, por exemplo, o perfil 1, que é um perfil que ele é muito voltado para o certo e errado, ele pode passar meses e meses estudando oratória e ele vai sempre achar da mesma forma, que não tá bom, que não tá bom. E que a oratória dele não vai para frente. Porque ele já pesquisou na internet, já viu pessoas que são muito melhores do que ele. Ele pode até ter uma outra coisa. Por ele ter esse eu julgador nele, Sim. ele pode sim se colocar numa situação difícil dentro da relação com os amigos, com as pessoas que ele gosta. Porque ele vai sempre achar que está fazendo certo, Entendi. mas na verdade ele mesmo está se boicotando. Entendi, entendi. E me diz uma coisa, qual é a diferença você disse que você trabalha a parte do corpo, física, a alma e espírito. Qual é a diferença entre alma e espírito? Então, a alma, ela está atrelada aos sentimentos e as emoções. Ah, ok, A alma é o seu lado sentimental. ok. Por isso que quando a pessoa está presa num negócio de amor, está apaixonado, é uma doença da alma. Que depois acaba virando para o corpo. Que aí vira doenças psicossomáticas que eu sempre trago. Porque a alma, ela sofre. Sofre de verdade, porque é o sentimento. Já que a gente fala em espírito, a gente fala de mente. Em quê? Porque a fé é algo inteligente. Não, o espírito é o quê? Não, não entendi. É a mente. A mente, ok. O espírito é a A mente. mente barra pensamento, é isso? Barra Ah, pensamento. ok. A mente é o que dá as codificações ao cérebro. O cérebro só tem função quando ele tem os arquivos. Ok. E quem dá esses arquivos? É a mente consciente. Se a mente tiver, se o cérebro tiver sem a mente, sem função, é só um órgão, só um sistema nervoso. Ali está ali só funcionando. Sim, Você quer nessa área, a você. mente é o input, é isso? Isso, é o software. Sim, sim. O cérebro é o hardware, é a parte física. Sem o software, o cérebro não funciona. Só que a mente, ela está atrelada a uma mente consciente. Ela está atrelada à fé. Porque quando a mente ela está sendo alimentada de coisas espirituais, ela tem esperança, ela tem consciência, ela está atrelada a uma mudança de comportamento. Mas se a mente ela for, vamos dizer assim, domesticada, levada de acordo com o que a pessoa aprendeu, sem uma doutrina, né? sem um caminho, e aí eu não estou falando de religião, eu estou falando de vida, de propósito, de o que ela acredita da vida. Aí eu volto para Alice no País das Maravilhas. Se a pessoa não sabe para onde vai, em qualquer lugar, tá bom. Então a mente dela ela precisa ter uma mente consciente, ela precisa ter um propósito. Mas um propósito não no sentido de ficar, eu preciso saber o que eu vou fazer. Não, porque isso não vai resolver. Mas o primeiro passo é o que, para quê e como. Você tem que ter um modelo. Então, para a sua mente ela ser viva, ser espiritualizada, vamos dizer assim, ter paz, ter harmonia, ela precisa estar ligada com a espiritualidade. Se ela não estiver ligada com a espiritualidade, ela vai ser uma mente vazia, vamos botar assim. É uma mente que vai ser conduzida, comandada por qualquer evento de moda. A moda agora é ser artista, todo mundo vai ser artista. A moda agora é usar calça lascada, todo mundo usa calça lascada. Tá, mas aí me diga uma coisa, aí a pessoa toma essa consciência e ela começa a alterar a sua personalidade automaticamente, óbvio, porque você vai tomando consciência dos seus pensamentos, consequentemente o seu pensamento induz o seu comportamento. A via é essa.
E aí... Porque, ó, muda a mente, muda os sentimentos e vai mudar o comportamento. Muda a fé, né, a espiritualidade, muda o que a pessoa sente, muda a alma, né, muda os sentimentos dela e automaticamente vai mudar a forma que ela age. Porque se ela age de uma forma grosseira, doadora demais, qualquer nível abaixo de consciência, ela não está com a mente dela alinhada. E aí eu entro com qualquer área, porque não tem uma área assim, isso até ia acabar com todas as profissões. Porque pense comigo, um psicólogo que trabalha só com a mente, só vamos dizer assim, vamos trabalhar a mente. A gente trabalhando a mente, está tudo resolvido. Então, se for por essa linha do ser integral, só mudar a mente não resolve. Porque se ela não tiver consciência que ela tem emoções, ela não vai mudar comportamento. Se for um nutricionista, o nutricionista ele é muito bom, mas ele vai mudar achando que se ele mudar a mente da pessoa, né, mas se ele mudar a forma que ele vai mudar a dieta no corpo, ele vai mudar o comportamento. Não vai, ele não vai seguir, porque ele não mudou a mente. Se ele não mudou a mente, ele não muda o comportamento. Então não vai funcionar. A dieta não vai funcionar, Sim, porque ele vai se boicotar. na verdade, tudo tem que andar junto. Andar junto. Ó. Pois é, mas não é um trabalho muito simples, né? Porque você conseguir trabalhar corpo e pensamento, né? E ainda nesse processo colocar propósito junto, assim, é um trabalho exaustivo, inclusive para a mente, né? Porque você tem que se confrontar com elementos que você não tem consciência, que são automáticos, que você não dá conta. Uma emoção você não dá conta, ela simplesmente aparece. Por exemplo, a paixão. A paixão você não dá conta, você não escolhe por que você se apaixona. Imagina como é que você vai dar conta de uma tristeza. Você escolhe por que você se apaixona. Você escolhe. Sabe por que você escolhe? Eu vou te falar por que escolhe. Porque a nossa mente, ela tem uma forma. Ela tem uma forma que ela acredita. Então, você lembra que eu comecei a falar da linguagem? A sua linguagem, ela só vai chegar até a mim se eu entender de onde você fala. Se aquilo eu tenho já registrado na minha mente, que é o que eu conheço, eu vou atrair justamente o quê? Aquilo que eu conheço. Se eu conheço alguém que me maltrata, que me trata mal, que me faz mal, é isso que eu conheço. O que eu vou procurar? Por quem que eu vou me apaixonar? Pelo que eu conheço. Porque a nossa mente, ela funciona de uma forma de informação. Eu sempre trago a caixinha. A gente coloca as coisas aqui na nossa mente. Não pense que essas coisas são isoladas, esquecidas e arquivadas. Não, elas estão lá. Você pode ter aprendido uma palavra na sua infância. Sim. Essa palavra continua lá. Sim. E se ela teve um significado, por isso que eu trago a questão da percepção, pode ter sido na infância que você aprendeu. Hoje, você sabe essa palavra que você aprendeu lá. Então, por isso que eu falo também da relação dos pais e filhos. Se um pai fala uma palavra para o filho sem consciência, esse filho pode acreditar nessa magia, né, nesse feitiço, dessa palavra, e passar a vida inteira acreditando que ele é daquela forma. Eu conversando com uma senhora de 90 anos, ela me disse para de cantar, porque meu pai brigava comigo. Toda vez que eu cantava, ele falava que voz horrorosa, pelo amor de Deus, não cante. E ela acreditou. E depois naquele momento ali, ela com 10 anos, passou 90 anos sem cantar. Então, quando você fala assim, a pessoa não escolhe com quem ela vai se relacionar, ela escolhe. Agora, o problema é que a forma que ela vai escolher essa pessoa não está na consciência, não está na razão, está no inconsciente. Sim. Então, se ela não trabalhar o que ela realmente quer, detalhadamente, por isso que eu falo sempre as minhas coisas, eu falo, peraí, coloca no papel o que você quer para sua mente entender. Como é a pessoa, escreva tudo minúsculo. Não é qualquer porta, é uma porta de largura tal, altura tal, com a fechadura assim. Aí a sua mente vai começar a criar a imagem daquela porta. Se ela não fizer esse processo, ela vai achar que qualquer porta serve.
Mas me diga uma coisa, como é que a gente vê muitas pessoas falando uma coisa e fazendo outra? Tem muito disso também. Mas por quê? Por que que isso acontece? Porque ela fala o que na mente dela ela ainda não acredita. É, eu, Ela não eu acredita vejo, por nisso. exemplo, algumas mulheres e meninas, por exemplo, falando a questão do feminismo, a questão da valorização da mulher, a questão da equidade de gêneros e tal, defendendo essa bandeira e tal, e obviamente isso é muito nobre. Mas, por exemplo, nada contra, mas ouvem funk, por exemplo, que destrói a imagem da mulher, que transforma a mulher num objeto, e gostam desse tipo de função, por exemplo, sabe, que, que demonstra exatamente o contrário das coisas que ela prega. Então, o que é verdade nesse caso? É o que ela diz, e talvez ela acredite realmente no que ela diz, mas ela age de outra forma. É assim, ó, sim, sim, Aham. sim. Ela fala É que que nem o sim, Chaves, mas o sim. corpo dela diz que não. Sim. Por quê? O que a gente fala não está atrelado com o que a gente pensa. Mas o nosso corpo, ele vai trazer essas respostas. Porque o comportamento, ele é baseado no que a gente Sim, pensa. é o que eu acho. O que vale para mim é o comportamento. Então, só que aí o que acontece? Se ela fala, levanta a bandeira, porque mulher tem que fazer assim, assim, assim. Só que, na cabeça dela, ela ainda não entendeu qual é o papel dela como mulher. Se ela não entendeu, se a mente dela não entendeu, ela vai continuar reproduzindo o mesmo comportamento, só que agora em um nível pior. Por incrível que pareça, em vez de vir para um nível melhor, ela vai para um nível pior. E assim acontece não só com as mulheres, como com os homens também. Porque é o desequilíbrio. Ela não tá levantando uma bandeira para protestar algo racional. Sim, Porque talvez se fosse racional, não levantaria a não, e bandeira. ela realmente acredita naquilo, ela realmente acredita naquele propósito ali, ela realmente acredita que aquilo é funcional, mas ela não age dessa forma. E eu falo ela porque é um exemplo que me veio à cabeça, mas é como você disse, acontece com todo mundo. Mas imagine, eu trouxe o exemplo da pessoa que geralmente se relaciona com uma pessoa tóxica. Uhum. Uma pessoa ruim. Sim, Mas poderia ser uma pessoa que come, que fez uma bariátrica. ok. Ela quer ser magra. Na cabeça dela só vem comida. Ela não pensa em se gerenciar para não comer. A mente dela fica o tempo todo mandando para ela informação. Você está com fome, você está com fome, você precisa comer, você precisa se alimentar. Mas ela acabou de se alimentar, mas a mente dela continua dizendo a ela que ela precisa se alimentar. E automaticamente ela começa a sentir no corpo dela, até a barriga embrulhar, ela começa a sentir calafrio, começa a sentir até mal. Porque a mente dela mandou esse corpo. Uhum. E um comportamento de baixo nível de consciência acontece da mesma forma. A pessoa recebe aquele estímulo da mente. Claro. E a mente dela acredita que ela precisa levantar essa bandeira, que ela precisa ajudar outras mulheres, que ela precisa fazer. Ela não precisa de nada. Ela só vai entender que ela não precisa de nada quando ela começar a ficar mais integral. Quando ela entender que o comportamento dela não está trazendo a ela benefício. Que é o que eu te falei da questão do perfil 2. Eu faço ela refletir tudo que ela já perdeu. Tudo que ela já perdeu por ela ter agido dessa forma. Aí a mente dela vai começar a entender que não está sendo bom esse comportamento. Aí o que eu faço? Eu uso a técnica. Volta lá, no primeiro dia que você viu isso. O que você consegue ver? Às vezes foi um pai que fugiu, às vezes é uma criança que foi presa dentro de casa. E por conta dessa situação pequena, que hoje a gente olha e fala, nossa, mas por isso essa criança come até passar mal? Porque ela ficou presa dentro de casa sem Ué? comida? A mente dela acreditou que ela tinha escassez, que ela ia viver isso de novo. Então, toda vez quando ela pensa em escassez, ela já quer comer o máximo de comida possível. Então, cada mente vai criar um cenário. Aí, por isso que as personalidades, ela está muito atrelada a como ela vai se desenvolver. Não adianta a pessoa trabalhar uma postura, isso é técnica. Ela pode trabalhar a técnica. Mas se ela não acreditar que ela vai conseguir utilizar a técnica, ela não vai. E ela faz isso, e ela faz isso, sim, e ela faz isso sozinha,
ou você acompanha, ou você dá um tipo um tema de casa, ou como é que funciona isso? Então, eu faço acompanhamento. Junto? Faz junto com a Eu pessoa? acompanho, faço junto com a pessoa. Porque a minha ideia só vai funcionar se a pessoa tiver resultado. É ser integral. Se não tiver o resultado, não faz sentido. Ah, Aí eu pergunto, e aí, já fez o curso? Já começou a fazer algum outro movimento? Porque eu sou daquela lei. Fazer as mesmas ações e querer ter resultados diferentes, já dizia Einstein, é insanidade. Então não vai funcionar. Então, vamos mudar? Vamos. Vamos se comprometer, porque o primeiro passo também é a pessoa se comprometer e querer é mudar. claro. Porque esse primeiro passo, de até procurar ajuda, ela precisa identificar que ela precisa. E quando isso não Porque se ela se acontece? processa, E quando isso não acontece, Rafaela, que você percebe que a pessoa não quer entrar nesse confronto, aí você desiste, você diz que parou, terminou, é isso? ela assina um contrato Como? comigo, né? Um contrato verbal. Hã? Como- Ela assina, ela assina um contrato verbal de se comprometer e dar o 100% dela, de que ela quer. Por exemplo, minha mãe. Minha mãe tem uma personalidade dela. Ela já tem uma certa idade. Ela vê que ela já teve várias perdas, já mostrei para ela. Só que assim, talvez para ela, hoje, ela não quer. Ela não acha que ela já perdeu, tem perdido, mas para ela, talvez, não, ela não quer mergulhar nisso, porque gera, toda mudança gera sofrimento. Claro, claro, claro. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão como o pessoal fala, né? Ah, mas é tudo muito tranquilo, mudar é fácil. Não. Aí a gente vai entrar naquele ciclo, né? Na zona de conforto, a zona de expansão e a zona de pânico. A pessoa entra em pânico, fala, pô, mas como é que eu vou mudar uma coisa que a vida inteira aprendi dessa forma? Sim. E, Mas e vai esse fácil. acompanhamento, então, é pessoal. Você tem que fazer de pessoa em pessoa. Não consegue fazer isso em grupo ou coisa desse tipo. Não tem como. Tem como, e agora estou criando um jogo. Hum. Eu acho que eu cheguei a falar. Uhum. Eu estou criando um jogo de tabuleiro. Eu fiz uma formação em Focus Play, que é uma formação que usa Lego e usa cartas. Aham. É um jogo de cartas. Aham. Só que assim, eu criei um modelo fora da caixa. Que eu peguei uma forma que a pessoa consiga se conectar à história dela. Porque enquanto ela não se conectar, ela contar essa história até para outras pessoas, porque cada pessoa quando ouvir a história vai interpretar de acordo com o seu modelo de mundo. Aham. Então, o jogo é justamente para que um possa se compadecer, né, ter compaixão da história do outro e ajudar o outro. Fazer isso em grupo. Uhum. E o resultado é mais rápido. Então, mas por quê? Porque quando você trabalha em grupo, Não, é mais rápido. quando você trabalha Ah, individual, desculpa. Não, é mais rápido porque um identifica no outro o que o outro precisa melhorar. Seria isso? Ah, sim, porque você olha de fora, exatamente. né? Quando eu falo para a pessoa o perfil dela, tá errado. O ideal é ela se ver naquele perfil. Tanto é que eu não aplico o teste. Eu não gosto de teste. Porque o teste é o estado atual. E eu posso estar muito furiosa na hora que eu fiz aquele teste e falar, não, quando alguém bate em mim, eu bato também. Ou então eu posso dizer, não, hoje eu estou tranquila. Hoje o dinheiro já entrou na conta. Eu já estou bem tranquila. O dinheiro já está na conta, eu estou relax, eu vou preencher aqui com toda a paciência. Mas esse não é meu eu real. Esse é o meu eu do momento. E aí, quando chega a situação mesmo em si, essa não sou eu. Essa é a máscara que eu uso para me defender, como a gente falou. Uhum. Então, quando a pessoa ela olha a história dela, ela vê quantas vezes ela brigou sem necessidade, quantas vezes ela saiu de um trabalho porque ela queria ser leal, ou então quantas vezes ela mudou de foco, saiu do foco várias vezes porque na cabeça dela ela queria ter prazer, Claro. porque cada pessoa é única. Cada pessoa é única. E cada E pessoa tem aí, seu próprio destino,
seus próprios planos, seu próprio conceito de felicidade, de sucesso, obviamente, claro, né? Suas próprias experiências, seus próprios modelos mentais, né? E é interessante isso. E aí, e aí, como processo, assim como presencial, individual, é um processo extremamente sigiloso, é um processo confidencial, tanto do que eu falo para a pessoa, quanto do que a pessoa traz para a sessão. Todo mundo também está ali ciente de que não pode compartilhar o que Claro, acontece. claro. Ou seja, você vai saber a dor do outro, mas para ajudar o outro a sair dessa situação, porque também você vai expor sua situação. Porque que geralmente muitas pessoas não se percebem, né? A vida, a verdade é essa. Ela não consegue ver porque ela está perdendo. Ela não consegue perceber, muitas vezes, quando ela entra nesse negócio de fisiculturismo ou entra nessa questão de culinária, qualquer que seja a área que acaba envolvendo muita coisa assim, que ela pode sair do propósito. Muitas vezes essa pessoa, ela não viu, ela não percebeu e quando de repente, por algum motivo, ela fala, caramba, eu vou ter que mudar. Porque se eu não mudar, a perda pode ser da minha própria vida. Eu estou colocando a minha vida em risco. Aí é aquela coisa assim, é vida ou morte. Uhum. Porque antes era só um trabalho que eu perdia. Antes era só um relacionamento. Mas hoje eu estou percebendo que isso está colocando em risco a minha vida. Então, o que eu posso. Quais são os movimentos que eu nem sei? A verdade é essa, que a pessoa fala, eu nem sei por onde começar. Entendi. Me ajuda aqui. Aí que entra o caminho do ser integral. E aí tem um jogo de cartas que a pessoa vai falar o que ela sente quando ela vê aquela carta. Quais são as emoções? Quais Sim, são. você vai O que estimulando, você leva. vai estimulando ela a falar, obviamente. Claro, claro. O que acontece quando. Você já viu falar no. Eu esqueci o nome agora. Sistêmico é. Terapia sistêmica? Não. Que ele pega assim, bonequinhos e conta as histórias dos bonequinhos, os bonequinhos acabam. A técnica da sistêmica, Uhum. da terapia sistêmica, é interessante. Só que a grande dificuldade que eu vejo é quando você observar aquela situação ali, qual seria a situação correta? Porque ela não sabe o que é correto. Ela não tem ainda na mente dela certo o que seria o que ela deveria fazer. Uhum. Porque a mente dela não consegue ver. Por E é tudo exemplo, eu novo fiz essa também, é tudo técnica. muito novo, é uma experiência nova, né? Eu vou trazer para a comunicação. Se fosse uma pessoa fez um curso muito bom, top da galáxia de oratória. Se ela tiver um nível alto de consciência, essa técnica que ela aprendeu, ela vai colocar em prática e ela vai ganhar o que ela precisa, né? Ela vai ter o que ela precisa. Ok. Se essa pessoa tiver no nível baixo de consciência da personalidade dela, independente qual seja o perfil, ela pode não usar nem a ferramenta. Pode ser mais uma ferramenta na vida dela que ela fez, mais um curso Sim. que não vai Não vai servir para adiantar nada. nada. Pode ser um curso que ela fez e vai dar para outra pessoa, porque na cabeça dela ela não precisa, quem precisa é outra pessoa. Pode ser que ela pegue esse curso e só expõe o certificado dela na internet, porque para ela o que importa é aparecer. Porque ela quer aparecer. Mas ela não aprendeu e não tem interesse em aprender. Ela só tem interesse em aparecer. Entendi, entendi. Vai ter pessoas que vão pegar o certificado e vai querer falar para alguém, olha, eu tenho tal certificado, porque eu fui para rápido, eu estou na Europa para fazer esse certificado, porque na cabeça dele isso é importante. Mas a técnica ele não aprendeu. Entendi. Pode ser que ele fez esse curso porque ele é ávido pelo conhecimento, mas ele não vai ensinar nada a ninguém. Ele não vai compartilhar esse conhecimento com ninguém, sabe? Porque para ele, se ele compartilhar esse conhecimento, ele está colocando em risco alguém entrar para ser concorrente dele. Então, é umas É coisas muito aqui que a doido, gente fala é assim, muito poxa, louco. Mas, por que ela pensa assim? mas são muitos comportamentos, né? Não é um tipo. Você vai levantando o tapete e vai vendo, descobrindo coisas cada vez mais do coisa. Então, no intuito de corrigir uma coisa, você vai levantando outras coisas, né? E
E quando é que a pessoa termina? Não sei se é a mentoria quando que isso se encerra? Assim, tem um fim ou não tem um fim? O que acontece? Hoje eu estou fazendo um processo um pouco diferente. Porque quando eu comecei, eu fazia só a terapia de 1 hora e a pessoa falava o que ela passava e eu ajudava ela a perceber o comportamento e meio que liberava ela para ela ressignificar, pensar como é que ela ia começar a viver. Ligava para ela de vez em quando para ver como é que Ah, estava. Eu descobri que a turma não dava certo. Porque ela, de fato, ela ainda não continuava sem entender ok. o que era. Aí eu comecei a perceber que quando ela entendia, de fato, todo o cenário, entendia o que é uma mente, por que ela não aprende, por que ela aprendeu errado, aí eu comecei a ensinar tudo, da base. Aí esse trabalho demora 4 horas. Então ela faz uma Mas preparação. é uma preparação. Mas agora ela já tem o que ela é. Ela já sabe como é que ela pensa. Ela já vai sair de lá sabendo como é que ela pensa. Entendi. Agora, a ideia que eu tenho agora, e esse trabalho de 4 horas, é, vamos dizer assim, é o inicial. Entendi. É o pontapé inicial. Depois ela vai precisar fazer outros trabalhos mais profundos. Que é o quê? É entender a motivação e trabalhar lá na raiz. Entendi. Imagine que a pessoa que passou por um trauma na infância, que ela nem se dá conta que é por conta disso, que às vezes a vida não está fluindo, não está acontecendo. Ela descobriu isso agora. E aí, depois? Eu passei por uma sessão que foi muito bacana com um amigo, num treinamento, e aí eu pouco saí de lá assim, sabe, super motivada. Falei, nossa, agora eu já sei o que é. Agora eu entendi, porque eu me coloquei no lugar da outra pessoa, me coloquei no meu lugar, fiz todo o trabalho, agora eu já sei. Só que, de fato, eu agora sei, mas eu ainda não pratiquei. É o ciclo da aprendizagem. Se eu não pratico, minha mente volta a Sim, esquecer. você não constrói um hábito de um dia para o outro. E aí eu simplesmente esqueci e agora eu já queria fazer de novo. Mas aí que entra? É uma coisa que você precisa acreditar que depende de você. Tá. Você precisa desenvolver a necessidade da mudança. Essa necessidade da mudança que é a base. Entendi. Porque senão você vai voltar a ter os mesmos problemas que você tinha antes de Sim, fazer a sessão. até porque quando você não está consciente, você também não vê necessidade. Quando você se torna consciente, aí você já consegue se policiar. Aí você vê que está pecando, por mais que, né, que você não consiga se transformar naquele momento. Mas você diz, fiz de novo, fiz de novo, porque agora você está consciente, né? Mas aí que entra. Chega um momento que se a gente começa a se perceber que a gente vai continuar pensando daquele jeito, a personalidade não vai mudar. Você vai continuar pensando. Agora, a diferença é que se você começa a criar um hábito de não fazer, aquele nível baixo de consciência, por isso que eu dou acompanhamento, a pessoa muda. Entendi. Se ela achava que ela não precisava estudar nada, não precisava ler nada, porque ela ia aprender tudo pela experiência do outro, ela começa a criar esse hábito de se envolver com coisas que vai trazer a ela melhores resultados. Daqui a pouco ela está fazendo isso inconsciente, que é o ciclo da aprendizagem. Eu não sei que eu não sei, depois eu passo a saber que eu preciso aprender. E automatiza. Daqui a pouco eu descubro que eu aprendi e daqui a pouco eu estou aprendendo, estou ensinando. Eu estou tão maestra, estou tão profissional nessa área que eu já estou ensinando, já faz parte de mim. Entendi. E acontece a mesma coisa na comunicação, na oratória, porque a pessoa não sabe que ela não sabe. Ela não sabe que ela tem dificuldade. Sim. Até o momento que ela não entender, não interiorizar que ela tem essa necessidade de aprender, não vai fazer, não vai. Porque ela vai estar com outras motivações no Sim, tem outras processo. O prioridades. método para ela. Por isso que já aconteceu o caso de um cliente pagar e aí fazer a primeira sessão, a segunda sessão, e eu falar para ele, ó, se você não estiver aqui, desliga o celular,
não vai funcionar. E aí é o meu nome que está em jogo. Não, claro, claro. Não, e o teu próprio tempo, né? Você vai perder tempo com alguém que não quer. Então talvez essa seja a grande barreira dele que ele não queira quebrar. Porque talvez ele tenha que se defrontar com o desafio que ele possa falhar. E ele não admite falha, então ele não encara o desafio. É doido, né? Isso é da base da É personalidade. claro, claro, claro. Bom, também a gente. E mas a pessoa não vai fazer isso porque ela quer ser assertiva. Claro, Mas se ele pensar que ele pode errar, ele não faz. claro. Bom, também a gente podia conversar, eu acho que uma noite inteira sobre isso, né? Porque tem assunto que não termina mais, né? E é interessante para todo mundo. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa reflexão, sabe? Acho que a filosofia traz muito isso também. A própria religião traz muito isso também, dessa autorreflexão, sobre você refletir sobre os seus comportamentos, sobre os seus pensamentos, né? Apesar da igreja ter aí as suas controvérsias, que todo mundo conhece, durante todo o período de construção da igreja, eu acho que a religião traz isso de bom, que é a manutenção do teu pensamento, sabe? É você pensar sobre os seus erros, é você, né? E bem ou mal, obviamente, com as ferramentas que se tinha na época, era uma maneira que a igreja encontrou as pessoas de corrigir os seus comportamentos, né? Ou pelo menos aqueles comportamentos mais prejudiciais. E se de alguma forma isso aproximassem ela da igreja, melhor ainda, claro. Mas a gente vê que não é essa a solução definitiva. Mas se você se apoia nisso para que você reflita sobre o seu comportamento, tá tudo certo também, né? O importante é que você tenha esse momento de autorreflexão e saia desse comportamento automático, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando você desconfia que você sai para a rua e olha as luzes de Natal e diz assim, nosso ano já acabou, é porque você está vivendo no automático, sabe? É porque você não viu aqueles momentos todo do ano que você viveu, todos aqueles momentos bacanas, né? E você não lembra mais porque você simplesmente tem uma rotina muito forte e quando vê a sua vida já passou, você já viveu tudo aquilo que não podia e quando você começa a se defrontar com a sua própria verdade, você vê que já não tem mais tempo de resgatar aquele tempo perdido, né? E é um trabalho bem bacana que você faz, a maneira como você explica também, porque é um assunto extremamente complexo, não é simples, né? Mas eu adorei a conversa. Eu, por mim, ficava a noite inteira a gente conversando aqui, batendo papo sobre isso. Mas a gente sabe que o nosso tempo é curto, né? Você também deve ter alguns compromissos ainda. Aqui já é noite, uh, mas eu só tenho a te agradecer, Rafaela, pelo teu tempo, pela tua disposição de estar aqui para a gente conversar hoje, trazer um pouquinho para as pessoas que me seguem aí sobre esse trabalho bacana. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar te seguindo essa hora também e que podem te mandar direct também com dúvidas, que você responde, que você, né, dá toda a atenção necessária para quem quiser conhecer mais sobre isso, que eu acho que vale muito a pena. Né? Então segue a Rafaela. Depois esse vídeo vai lá para o YouTube, então depois vai ficar lá o teu Instagram, vai ficar o teu nome certinho para quem quiser depois de nos assistir, te procurar. Então só tenho a te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo e é isso. Então assim, que eu puder ajudar também as pessoas que vieram aí da tua rede para cá, me segue lá, me chama no direct, a gente bate um papo bacana também, vê lá o que eu faço, né? Mas eu acho que são dois assuntos muito bacanas que se complementam, muito legal. Por isso que passou 1h20 a gente quase nem percebeu aqui. Mas muito obrigado de novo, então. E eu te passo a palavra para dar o teu tchauzinho aí para tua turma que veio em massa aí que eu tô vendo. É, eu estou muito feliz, de verdade, de coração. Acho que nenhum valor financeiro paga uma vida, uma alma, né? Que eu costumo dizer que nós somos alma, nós somos amor. Se nós somos amor, dinheiro não paga o que a gente sente quando a gente faz algo para alguém e aquela coisa muda a vida dessa pessoa. Eu acho que se a gente tem algo que a gente aprendeu, que fez sentido para a gente, se a gente pode compartilhar, se a gente pode doar, é excelente, é fantástico. Se a gente pode fazer algo
por menor que seja, para nós mesmos, de forma de amor, já faz muito sentido. Então, eu acredito que esse tempo que a gente passou aqui foi um tempo muito produtivo, que a gente falar do que a gente ama fazer, acho que nada melhor. Verdade. E eu amo isso. Eu amo, de verdade. Eu acho que eu me encontrei, se falando de propósito, mas propósito é uma construção. Porque quando eu fui aprendendo as ferramentas, as coisas, as formas, né, de você aprender, Sim. existem várias outras, mas cada pessoa usa a forma que ela acha melhor, mais fácil. Então, hoje eu vejo que a gente pode aprender muito, tá sempre aprendendo. Gratidão, Alexandre. Quem não segue o Alexandre da minha rede, segue o Alexandre. Ele trabalha com uma coisa que eu trabalho também, que é a mente. É isso aí. E a mente da gente é sempre uma caixinha de surpresa. A gente está sempre buscando entender mais sobre a nossa É mente. isso aí. Isso aí é fantástico. E conhecer, quanto mais a gente conhece sobre isso, mais a gente se conhece, mais a gente é feliz, mais a gente sabe o que a gente quer, mais a gente sabe o que a gente quer ser, né? Eu acho que esse é o propósito da vida. Quando você sabe quem você quer ser, você já alcança o primeiro estágio do seu sucesso, porque o resto é material, né? É isso aí. Muito obrigado, então, Rafaela. E eu agradeço a Dorete, minha cliente, Cláudio, Jota, tá todo mundo aí, o pessoal acompanha, acho Pessoal de muito fé, pessoal legal. de fé, muito bem, parabéns, ó, parabéns. Sinal que faz um bom trabalho, isso aí. Isso é que importa. Isso que é a prova. E geralmente eu digo que eu pego a família toda, é sempre assim. Vem a filha, daqui a pouco vem a mãe, daqui a pouco vem o tio, daqui a pouco vem o primo. Não, vou ajudar, precisa ver como é que ela se comporta, porque ela precisa mudar. Ela vai mudar de vida. Bacana, bacana. É lindo. Bom, gente, muito obrigado então a todo mundo, né? Boa noite a todos, boa noite, Rafaela, e obrigado de novo pelo teu tempo. E espero que a gente repita essa live, ou faça uma outra live, ou, sei lá, monte alguma coisa junto aí e vai ser bem legal. Valeu, obrigado, beijo a todos, até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.